Eu já ilustrei muitos gêneros literários na minha carreira. Eu até gosto de fazer livros bem diferentes, procurar estilos diferentes para interpretar o texto, mas eu confesso que eu tenho uma preferência muito especial pelos contos de fadas e pelas histórias clássicas, não só pelo aspecto emblemático desses contos, pelo seu caráter eterno, mas também pelas possibilidades plásticas que eles oferecem. Então, por exemplo, ilustrar a Bela e a Fera, como eu fiz, esse livro foi um divisor de águas na minha carreira, uma espécie assim de um antes e depois. E depois, principalmente pelo fato de ter ilustrado o livro unicamente por imagens. Não há nenhum recurso fonético. A seguir o Chapeuzinho Vermelho, que eu trabalhei com as origens da história, quer dizer, a primeira versão de Perrault, de Charles Perrault, inclusive que a própria história ela é bem diferente da Chapeuzinho Vermelho que nós conhecemos. Aqui o lobo devora a vozinha, depois devora a Chapeuzinho Vermelho, não tem caçador, não tem abriu a barriga, tirou, nada disso. É uma história realmente que poucas vezes você encontra na literatura um texto tão pequeno e tão significativo, tão simbólico sobre a alma feminina. Então, há também esse aspecto assim, do simbolismo que os contos de fadas têm, que para mim é um fascínio, eu tenho um fascínio em desenhá-los, porque são histórias atávicas, são histórias que se originam na noite dos tempos. Aqui no caso é a Bela Adormecida, que na verdade é uma poesia do Álvares de Azevedo, que eu achei que se parecia com a Bela Adormecida. Tem inclusive um outro nome, mas ela tem todo o segmento da Bela Adormecida. Outro conto também, que eu acho que às vezes as pessoas acham que não é conto de fadas, que é o Barba Azul. O Barba Azul é um conto dificílimo de ser ilustrado, porque é um conto terrível. E tanto é que nessa história eu usei um outro tipo de lápis. Nesse livro aqui, esses três contos que eu me referi, o João e Maria, Chapeuzinho Vermelho e o Barba Azul, eu fiz com um lápis com maciez diferentes. Justamente essa procura que eu tenho de representar uma imagem de acordo com a palavra. Realmente, aquilo que estimula o meu trabalho é a palavra. No caso aqui já é um conto clássico, Romeu e Julieta. Realmente, isso aqui é eterno. Enquanto existir homem e mulher na face da terra, haverá sempre um espaço para uma história como Romeu e Julieta. Enfim, esse aspecto de eternidade, de perenidade, é aquilo que mais me seduz ao ilustrar um conto de fadas e uma história clássica. Essa aqui é uma das histórias que eu gosto que está nesse livro, e que ela surgiu no momento em que eu estava em Santiago de Compostela, na igreja, e estavam chegando assim os peregrinos, quer dizer, não foi uma coincidência, né? E é a formosa Princesa Magalona, é uma história do século XIV, é uma história ibérica, apesar de que eu recebi uma informação de uma professora de uma universidade francesa que essa história seria de origem francesa e não ibérica. É uma história realmente ancestral, é uma aventura entre um amor absolutamente honrado de um cavaleiro por uma dama, uma espécie assim de baseado naquelas histórias antigas dessa devoção de um cavaleiro por uma dama, e que possibilitou uma interpretação
bem, bem contemporânea dessa história, porque ela é eterna. Essa é a grande vantagem de você ilustrar um conto clássico. O conto clássico, ele não tem época, ele é eterno, ele daqui a 200 anos ele é contemporâneo. Não há como você, eu vou modernizar, eu vou fazer uma leitura, uma releitura. Não tem que fazer releitura, porque aquele conto já tem todos os componentes dos nossos tempos. É a história, essa é um exemplo clássico de uma história que ela atravessa os tempos e será sempre atual, que é a história da Princesa Magalona, da formosa Princesa Magalona. A outra história é da Melusina, que é uma história clássica francesa, essa é francesa, também de amor, né? Isso é outro dado importante dessas histórias, que elas tratam o amor de uma maneira muito simbólica, muito honrada, muito digna, muito assim, bem diferente do que hoje em dia nós vemos frequentemente a representação das relações amorosas. Isso me seduz muito como ilustrador e também como criador de histórias, porque você para criar uma história, você pode recriar uma história, mas você tem que ter uma base no passado. O passado é sempre um fundamento. Quanto mais, se alguém quer ser contemporâneo, tem que preservar o passado. Não existe você ser contemporâneo sem preservar o passado.